Olá pessoas, esse é mais um vídeo do canal Bitsmap. No vídeo anterior a gente falou sobre o crash de 83, né, sobre como as empresas dos Estados Unidos simplesmente faliram, né, que era o principal mercado de consoles. Mas isso também não foi de todo ruim, né, porque assim, o lugar de onde fizeram os consoles saiu dos Estados Unidos para ir para o Japão, né, foi mais assim essa droga. A Nintendo e a Sega, talvez elas não tivessem crescido tanto, né, se não tivessem tido essa janela para poder criar os seus próprios consoles e tal. Antes mesmo do Crash, a Nintendo já tinha criado o Famicom, né, foi lançado no mesmo dia que o SG-1000 da Sega. Só que o Famicom era muito mais potente que o SG-1000, que mal e mal competia com a segunda geração de consoles. E a Coleco tinha lançado lá o console de 8 bits dela, enquanto que a Atari estava ficando para trás e tal. E a Nintendo, que já estava fazendo bastante sucesso no Japão, tentou lançar o console dela nos Estados Unidos. E aí foi usar a Atari para isso. Ela fez um contrato com a Atari para lançar o Famicom nos Estados Unidos, e aí a Atari teria toda a exclusividade dos jogos da Nintendo em um console licenciado por ela para ser lançado nos Estados Unidos. Mas aí o que aconteceu? A Coleco, ilegalmente, né, porque eu me enganei no vídeo anterior, ela não lançou contrato com a Nintendo nem nada, ela ilegalmente lançou o Donkey Kong pro console dela. E aí isso causou vários mal entendidos com a Atari, que pensou que a Nintendo tava de sacanagem, sabe? Falou, peraí, como é que você licencia o Donkey Kong e você ia ter exclusividade de todos os jogos? Pô, Nintendo, a Coleco, achei que isso era só entre nós dois. Não, peraí, Atari, não é nada disso que você tá pensando. Eu tenho certeza que foi desse jeito a conversa. Mas enfim, eles tiveram vários problemas, né, principalmente de confiança, e até tudo ficar acertado, né, a Nintendo mostrar que realmente era só a Atari que ia ter a licença para os jogos. A Atari já tinha se ferrado lá com Pac-Man, com ET, já tinha tido o Crash de 83 e tal, e aí a Nintendo decidiu que ia lançar o console ela mesma. Mas ela tomou algumas precauções, né? Ela não podia simplesmente cometer os mesmos erros que as outras empresas. Então ela criou o chip 10 NES Lockout Chip, que era um chip que tinha no NES, né, que no caso era o Famicom, né, o nome dele no Japão era Famicom, no resto do mundo era NES, eu não sei porquê, eles simplesmente mudaram. E Famicom é abreviação de Family Computer, e NES é abreviação de Nintendo Entertainment System. Bom, então eles lançaram o chip 10 NES Local Chip, que era um chip que vinha no NES, e um chip que vinha no cartucho. E aí no cartucho tinha meio que uma chave para destravar o NES. Sem essa chave, nesse cartucho e no console, ele simplesmente não ia rodar o jogo, né? Então era meio que uma segurança assim para eles poderem ter um controle sobre as empresas third party. Ela criou também o selo de qualidade da Nintendo, né, que era um selo que vinha lá em cada jogo mostrando que aquele jogo era um jogo de qualidade aprovado pela Nintendo, né? Então assim, tinha naquele exemplo do mar de cocô lá, agora ele colocava uma forminha assim para sinalizar que tinha um brigadeiro ali. Mas mesmo assim o mercado de videogames ainda não tinha aquela confiança das pessoas. As empresas que iriam revender o videogame ainda estavam meio, né, naquelas, assim, não queriam lançar tal. Mas aí a Nintendo falou, não, mas não é um videogame, é um brinquedo, é um sistema de entretenimento. Como, por exemplo, trocar a palavra Videogame System por Entertainment System. Trocar a palavra console por Control Deck. Chamar os cartuchos de Game Pack ao invés de videogame. Então teve toda essa coisa aí e tal. Eles também lançaram um robozinho e uma arminha para mostrar que era um brinquedo mesmo. Apesar de eu achar meio estranho você pegar uma arma para falar é um brinquedo para crianças, mas tudo bem. E o robozinho que era o Rob, que assim, essas coisas estavam até trazendo mais atenção do que o videogame, né?
E isso pôde também fazer eles lançarem lojas de brinquedos, né? Então, era mais lugares para serem vendidos e tudo mais. Não, peraí, gente, vocês estão querendo vender console de novo? Ninguém mais compra isso, pelo amor de Deus. As pessoas perderam a confiança, como é que eu vou fazer isso? Não é um console não, não é videogame, é um brinquedo, olha só, até tem um robozinho ali, ó. Essa é a conversa que a Nintendo teve com os lojistas. Bom, a Nintendo, como ela estava muito na frente da Sega e das outras empresas, porque assim, não foi só a Nintendo e Sega, né? Teve um monte de empresas lá que lançaram videogames, né? A Atari lançou o Atari 7800, né? Até a Microsoft Japão tinha lançado um console lá que era um híbrido entre console e PC e tal. Mas, assim, esses eram os dois mercados dominantes. Mas a Nintendo estava muito na frente, né? Ela tinha maioria absoluta no mercado. E aí ela fez as empresas third party assinarem um contrato em que elas criariam jogos exclusivos. Isso acabou sendo um tiro no pé, porque muitas empresas, como a Electronic Arts, por exemplo, que não é uma empresa pequena, e aí começou a criar jogos para concorrência, né? Pro Master System, pro PlayStation, né? Mais tarde, pro Windows também. Deixou a Nintendo lá, porque eles não queriam esse contrato de exclusividade, né? Queriam criar para as outras marcas também. Uma outra coisa que também se mostrou um tiro no pé é que a Nintendo ficou muito concentrada em expandir para os Estados Unidos. Eles já tinham dominado completamente o Japão e aí foram para os Estados Unidos, né? Em 85 eles já tinham dominado o mercado. Mas ela meio que se esqueceu da Europa, da Oceania e do Brasil, que eram outros três mercados grandes. Eles fizeram umas campanhas muito fracas na Europa, né? Oceania e Brasil simplesmente ignoraram. E a SEGA não, a SEGA foi nesses mercados, virou, assim, vendeu muito, né, na Europa, muito mais do que a Nintendo, só que também tinha outros videogames lá para ela competir, né, tinha um outro mercado, já que esse Crash foi nos Estados Unidos, né, e não no resto do mundo. E também não foi o Master System que ela lançou junto com a Nintendo, ela tinha lançado o SG-1000, que provavelmente era a abreviação de Sega Game 1000, já que eles tinham feito também o SC3000, que era um computador, que era provavelmente Sega Computer 3000. E aí eles tiveram que refazer o negócio, né? Fizeram lá o SG-1002, não sei porque não chamaram 2000, chamaram de 1002, mas enfim. O que também acabou não dando certo, e aí mandaram o cara que dá nomes embora, né? Porque estavam uns nomes horríveis, e aí chamaram de Sega Mark III, que esse assim era até mais potente do que o Famicom. Mas ele já tinha dominado o mercado no Japão, já tinha se consolidado nos Estados Unidos, né? E aí já não dava mais tempo para a Sega ir para esses mercados, por isso que ele acabou indo para a Europa antes, né? Ele até tentou ir para os Estados Unidos, tal, só que vendeu 8% das vendas. A Atari, que já estava, assim, até que vendeu bastante, né, o Atari, o 7800, né, vendeu acho que 20% no mercado americano, mas assim, não era já mais aquela empresa que era antes. Então assim, ele vendeu muito bem na Europa, né, de longe o videogame mais vendido na Europa, mas ainda assim ele ainda competia com outros mercados lá dentro, né. Na Oceania ele já vendeu bastante, né, não tinha uma competição tão grande e tal. E no Brasil, era só ele que tinha oficialmente, né? Ele chegou em 89 aqui no Brasil e ele simplesmente dominou o mercado, né? A gente tinha revistas especializadas falando praticamente só do Master System, tinha até propagandas na TV dando dicas de jogos, só tinha telefone para você ligar para pedir dicas dos jogos do Master System. E ele foi licenciado pela Tectoy, né? Só que aconteceu umas coisas um pouco estranhas no caso da Tectoy, porque ela continua, assim, eles cancelaram lá, né, depois de um tempo, como qualquer videogame, eles pararam de produzir. Só que eu acho que eles esqueceram de falar isso pra Tectoy, porque ela continua produzindo até hoje. Até hoje, 2020, tem videogame tem Master System sendo criado, né, sendo produzido. E ainda vende, né? Quando vender 150 mil por ano. Tipo, é mais ou menos o que vende o PS4 hoje.
né? Até 2016 eles já tinham vendido 8 milhões de Master Systems e tal, porque eles simplesmente continuaram fazendo lá um videogame de terceira geração de 8 bits sem parar. E as pessoas continuaram comprando, mas assim, é o Brasil, né? Você não tenta entender, as coisas acontecem e você só aceita. Assim, estamos falando de um país onde um senador pega uma retroescavadeira e ataca uns policiais vestidos de ninja. Bom, a Nintendo também tentou vir pro Brasil, mas ela veio pro Brasil lançar o NES em 93, né? Quando já tinha o Super NES sendo lançado no resto do mundo e já estava quase lançando o Nintendo 64. Só que já era tarde, porque já tinha vários clones por aqui, alguns até contrabandeados de outros países tal. Vários clones de NES tal. Então quem quisesse jogar no NES comprava lá um Phantom System da Gradiente e jogava numa boa. Até que em 93 a Nintendo veio, né? A Gradiente começou a oficialmente produzir o NES no Brasil, mas os produtos licenciados pela Nintendo eram muito caros, muito mais caros do que as cópias, né? Os produtos oficiais era assim, ninguém conseguia comprar. E assim, hoje, né, a gente pensa, mas era pirataria, tal, as pessoas não queriam comprar o original. Não, né? Porque assim, hoje a gente tem esse pensamento, tal, mas na época era normal comprar jogo pirata, né? Assim, produtos pirata em geral, ninguém conseguia comprar com o original, porque assim, você teria que importar, né, porque demorava muito para chegar aqui, e quando chegava muito caro. Mesmo lá para os anos 2000, assim, quando a economia já começou a melhorar, tal, o poder de compra começou a aumentar, as pessoas até podiam comprar o original, tal, meio que criou essa cultura, sabe, por vários anos. Só lá para 2010, mais ou menos, que as pessoas começaram a comprar os produtos originais, sabe, para com a pirataria. Mesmo porque algumas lojas, né, como o Steam, tal, a Netflix, né, ajudou a parar com essa cultura de pirataria, porque era um preço muito baixo, né, até mais baixo do que os piratas, né, então assim, isso ajudou bastante também. Um outro problema também para a Nintendo é que a Sega já dominava 80% do mercado, né, então eles teriam que competir com a Sega e até com a Atari 2600, né, que era de geração anterior a essa, mas era mais ou menos nesse tempo que estava chegando no Brasil, né? Porque assim, a gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar, né? A ditadura acabou oficialmente em 85, né? Então assim, teve muitos problemas, né? Tanto na política quanto na economia, né? Que a ditadura deixou a gente com uma economia terrível e tal. Então assim, era de se esperar que fosse chegar coisas mais antigas do que isso, né? E até mesmo, né? Mesmo a Sega, que foi a primeira a chegar, foi só em 89, né? Já tinham lançado o Mega Drive, tinha acabado de lançar, mas já tinham lançado, né, a quarta geração. Isso tudo influencia bastante para as coisas chegarem atrasadas nessa época, mas hoje chegarem praticamente no mesmo dia. Bom, mas é isso, né? Se você quiser saber mais alguma coisa, deixa aí as perguntas, né? Se quiser me corrigir e tal, alguma coisa que eu não falei e tal, também pode deixar aqui embaixo. E é isso, a gente se vê na próxima, quando a gente for falar sobre a quarta geração de consoles, os consoles de 16 bits.